compartilhar aqui com vocês nossa correção. Nossa amiguinha aqui, ó. Aí como que a gente vai fazer? Vai copiar a correção da senhora também ou só vai corrigir a nossa? Não, vocês só vão corrigir, tá? Não vai dar a nota mais pela aquela correção, não, tá bom? Agora, no caso, vocês só vão corrigir mesmo. Certinho? Certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Correção da lista de atividades sobre DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Nós estávamos estudando, falando sobre a divisão do território brasileiro, aí, de repente, agora a gente está falando, então, sobre a divisão internacional, né? Como se a gente pegasse o mundo, esse território do planeta todo, e fosse dividir uma parte para cada um dos continentes, podemos assim dizer, dos países, né? Cada um tem um papel no trabalho, na produção de mercadorias para o mundo. Tá bom? Bom. Então, vamos lá. Então, nós vamos direto para as atividades. Vai ser bem tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem falar que eu respondo. Se eu não souber, a gente pesquisa. Explique o conceito e caracterize a divisão internacional do trabalho. Então, o que é o conceito? O que é a DIT? Posso falar? Pode. É a distribuição da população econômica, industrial e internacional e é caracterizada pela especialização técnica na produção individual de produtos. Mundial, quer dizer. Mundial, né? Individual. Aí eu parei aqui. É mesmo. Então, assim, se a gente... É isso? Nenezinha assustou. O negócio é esse. Olha, a DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Professora. Só um minutinho. A Distribuição Econômica, Industrial e Internacional. Então, é como se eu dividisse internacionalmente o trabalho entre os países, né? Porque é uma distribuição mundial. E cada um tem um papel na indústria e na economia mundial. Beleza? Pode falar. Quem que queria... Eu coloquei a DIT é a separação da especialização das indústrias mundiais. Aí, se você puder colocar nessa forma aqui, que tá mais correto, tá bom? Fica mais dentro do contexto que a gente está trabalhando. Certinho? Mas aí eu vou enviar o vídeo para vocês também. Vocês podem assistir, pausar, tá bom? Tá bom. Você vai enviar o vídeo hoje? Não, hoje não. Só enviei um recadinho. Então, olha só, a divisão internacional é caracterizada pela especialização técnica na produção mundial de produtos. Ou seja, essa especialização é aquela que cada país tem uma especialização. Tá certo. Os países desenvolvidos têm a mão de obra, vamos dizer assim, mais técnica, né? E os subdesenvolvidos, né, tem mais o produto bruto. Então, é como se cada um tivesse um papel aqui nesse globo. Considerando, galera, que é impossível um único país ser potencialmente produtor de todas as mercadorias. É para copiar isso também? Hã? É isso também a resposta? Isso, também é. Mas, assim, pode resumir só nessas partes aqui, tá? Pra vocês não ficar com muita coisa, pode resumir só aqui. Aqui é só para a gente concluir a ideia. Então, olha só. Considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias. Não tem como um país produzir tudo, né? Produzir o café, produzir o grão, produzir a carne, produzir os produtos tecnológicos, computadores. Então, isso acaba sendo dividido. Os tigres asiáticos, por exemplo, China, Japão, né? Tem mais a tecnologia, os produtos de ponta aí que a gente tem. E os países subdesenvolvidos acabam ficando com a matéria-prima mais bruta, o produto agrário. Beleza? Beleza. Então, o nosso nenenzinho não precisava ficar espantado, né? Porque não era tão difícil assim. Vamos passar adiante. Pode passar? Pode. Então, vamos lá. Vamos observar esse esquema aqui agora, para a gente responder a próxima, tá bom? Deixa eu apagar aqui a imagem. Aqui eu até passei na última aula para vocês, e aqui é só para a gente rever. Olha,
A primeira fase da DIT é caracterizada pelo período colonialista, certo? O que as colônias faziam, galera? Mandava o quê? A matéria-prima para a metrópole, né? E ela mandava o produto manufaturado, que é um produto quase que industrializado, mas não é industrializado, tá? Por que ele não é industrializado? Porque ele ainda é feito manualmente. Essa matéria-prima por, tipo assim, pelas as navegações, né? Exatamente, o período de expansão das navegações. E a segunda DIT já é marcada na época da Revolução Industrial, certo? O surgimento das empresas, os produtos começam a ser industrializados. Aí já levava ouro, essas coisas assim, pedras preciosas, né? Exatamente, o ouro, o ferro, né? O carvão, que são os produtos que a indústria utilizava. E a nossa DIT, que é após a Segunda Guerra Mundial, que é a DIT clássica, que é marcada aqui pelos países subdesenvolvidos não industrializados, né? E os países desenvolvidos. E a gente tem a nova DIT, que é essa daqui, marcada pelos países subdesenvolvidos e industrializados. No período da globalização aqui, esses países subdesenvolvidos, ele também há troca de mercadorias, tá? Por quê? Porque ele já tem indústrias, certo? Certo. Galerinha, quem não estiver perguntando, desliga o áudio, tá bom? Então, olha só, esse país aqui, ó, subdesenvolvido, já é industrializado e já troca mercadoria com esse país desenvolvido, certo? Então, aqui, Certo. vocês já pegaram a resposta. Observe as colunas abaixo e relacione as informações. Então, aqui, na primeira coluna, eu tenho divisão internacional. A primeira divisão, segunda e a terceira. E eu quero marcar aqui essa coluna. Aí, o que eu fiz? Já trouxe respostinha pronta aqui pra gente. Tá certo. 1, 2, 1, 3 e 2. Então, olha só. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui para marcar. Só tem um que é a terceira, né? Só tem um. Só. Não, que é a nova. A primeira é marcada pela exportação de matérias-primas, né? Lembra que a gente falou? A primeira DIT é marcada pela leva de produtos de matérias-primas da colônia para metrópole, certo? É o período de colonização. Então, esse período é da primeira DIT, primeira divisão internacional. A segunda, essa segunda divisão internacional é caracterizada pela produção de produtos agrícolas primários. O país subdesenvolvido já manda produtos agrícolas, tá? Como o Brasil, por exemplo. E a fabricação de produtos industrializados pelas grandes potências do período, tá? Quem fabrica agora aqui nessa segunda DIT ainda são as grandes potências. A 3 aqui é marcada pela instalação das multinacionais, buscando matérias-primas abundantes e mão de obra barata. Né? Por que as grandes empresas se instalam nos países subdesenvolvidos? É até uma das nossas próximas perguntas, né? É justamente pela busca de matéria-prima abundante, mais próximo, que sai mais barato, a mão de obra também, que é mais abundante e mais barata, e a isenção de impostos, falta de fiscalização ambiental, que nesses países tem, infelizmente. Tá bom? Então, qual que é a nossa resposta? 1, 2... 2, 1, 3, 2. Exatamente. Todo mundo marcou aí? Sim. Pode passar? Sim. Ó, nossa amiguinha aqui tá feliz, ó. Foi fácil. Foi fácil, tá tranquilo. Vocês são fera. Deixa eu trocar aqui. Olha só, eu tenho uma dúvida, essa dúvida foi pensando, até que criou uma ideia. Não é? É. Então, vamos aqui à nossa terceira questão. Por quais motivos as empresas multinacionais ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos a diferentes lugares do mundo? Né? Por quais motivos? Eu acabei de falar para vocês, né?
Quais são os motivos que levam essas empresas multinacionais a migrarem de um lugar para o Pode outro? falar? Pode. Divide seus processos produtivos para achar mão de obra barata, pois geralmente a sede e a parte administrativa ficam nos países desenvolvidos, enquanto as fábricas e... Deixa eu ver, cadê a questão? Peraí. As fábricas e partes montadoras ficam nos países subdesenvolvidos. Isso. Então, é como se tivesse uma divisão aqui, né? Lembra da DIT, né? Divisão internacional. Então, estou dividindo. Um país produz o pneu, o outro vai produzir o chassis, o outro vai produzir o motor, e depois eles vão juntar tudo numa fábrica, né? Posso falar minha resposta? Oi, Jairão? Posso falar minha resposta? Fala mais alto só um pouquinho, gatinho. Pode falar a resposta? Pode sim, por favor. Essas empresas mantêm representantes em vários países, geralmente subdesenvolvidos, para conseguir matéria-prima e mão de obra de forma mais barata. Isso. Por quê, né? Eles estão ali onde tem essa matéria-prima. Então, ele não vai ter o custo para levar essa matéria-prima, né? Ela está ali perto. Então, já vai diminuir esse custo. E a mão de obra é mais barata, porque vamos dizer assim, a população desses países são mais carentes e tem menos qualificação. Então, eles acabam tendo uma mão de obra mais barata. Por isso que a gente bate tanto na tecla da necessidade de vocês estudarem, né? E ter qualificação para o mercado de trabalho. Tá certo? Certo. Então, olha só, a minha resposta está mais ou menos igual a de vocês. Essa migração das multinacionais se deve pela busca de mão de obra abundante nos países pobres e por maiores oportunidades de explorarem esses recursos naturais. Para buscar isenção de impostos e rápido acesso a matérias-primas nos países subdesenvolvidos, as multinacionais distribuíram seu processo produtivo por todo o globo terrestre. Então a nossa está certa? Tá certa também. Pode deixar, tá? Tá bom. Tranquilo, galera? Tranquilo. Beleza. Vamos Aí, a partir da 4, a senhora falou que tinha que copiar só a que você achava que estava certo, né? Isso, que é aquela de múltipla escolha, pode copiar só a questão que você acha que estava certo. Leia o texto a seguir. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, a fábrica, no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industrializados e as regiões fornecedoras de produtos agrícolas e minerais. O que esse texto está falando para a gente? Que a globalização ampliou, né, o mercado de trabalho mundial, o mercado de produção de produtos, e fez, então, essa distinção entre os países que têm a tecnologia para industrializar e aqueles que têm o produto para ser industrializado. Beleza? Beleza. Então, assinale a alternativa que não expressa uma característica da divisão internacional do trabalho. Qual dessas alternativas não está... A D? Qual que você acha que é? A D? D? D. Vamos ver. Vou ler aqui. Tem algum problema ter copiado tudo? Hã? Tem algum problema ter copiado tudo? Tem não, muito pelo É contrário. melhor, né? Melhor ainda. Então tá bom, porque eu copiei tudo. Tá ótimo. Olha só. Letra A. Os países desenvolvidos exportam produtos tecnológicos e os países subdesenvolvidos exportam matérias-primas? Acho que Os países verdade. desenvolvidos exportam produtos tecnológicos, né? E os países subdesenvolvidos exportam matéria-prima. Essa tá é verdade? verdade. Só que eu quero a Verdade. falsa. Falsa. Então, não é essa. A formação da DIT está relacionada principalmente com os eventos ligados ao colonialismo. É, verdade. Foi que a gente viu lá no esqueminha, né? C. Conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto do comércio internacional do trabalho. Verdade também. Será? Estou com dúvida. Vou ler a próxima. A divisão internacional do trabalho envolve, entre outras questões, as relações desiguais entre o norte desenvolvido
E o E o Sul, Sul? subdesenvolvido nos campos políticos e econômicos. Então, a minha alternativa é a letra C? C, D. tá certo? É a letra C. Existe sim. Então, quem colocou a letra D tem que copiar de novo a letra C? Ué, copia, né? Porque como é que você vai depois lá, se for preciso estudar para alguma coisa? Tá bom? Então, no caso, eu apago a minha resposta lá ou eu coloco lá na frente? Se você tiver feito de lápis, pode apagar e copiar. Se não, você pode Eu fazer lá fiz na primeiro, frente. as Tá bom? primeiras. Então tá. Beleza. Peraí, professora. Deixa eu só... Eu vou mandar para vocês, tá? Fica tranquilo. Galerinha, o meu coleguinha está aqui pensando na vida, sabe por quê? Teve um erro nessa questão aqui. Faltou a letra E. E justamente é a nossa resposta. É a certa. É a certa. Deu Ninguém ruim. copiou ela. Vamos ler aqui, ó. Assinale qual dos fenômenos abaixo não representa uma consequência das atuais condições da divisão internacional do trabalho. Então, qual dessas alternativas abaixo não representa uma consequência da divisão internacional? Letra A. Intensificação da globalização e dos meios tecnológicos é uma das consequências, sim, tá? A intensificação da globalização, então não é. Desconcentração das riquezas mundiais? Sim, acontece essa desconcentração, porque agora eu estou distribuindo essa produção por todo o globo. Expansão das grandes corporações por todo o mundo? Também é verdadeira. Então é. Enfraquecimento das leis ambientais em países periféricos? Também é verdadeira. Então, a nossa resposta certa Aqui é a que faltou. Não! É Professora, Nessa mas coisa daí assim como que é que a gente faltou, vai eu coloquei a copiar? C. Porque eu não tenho espaço para copiar na questão, eu coloco na frente de todas. Coloca na frente Coloca- de todas. Peraí, professor, deixa eu só copiar rapidão aqui. Tá, tô esperando. É rapidinho. Pode copiar. Vocês me Então eu desculpem. coloco 5A quer dizer, 5E e marco. A hora que eu fui Ok. corrigir, eu falei assim, mas não tem alternativa, uai? Tá faltando. Aí eu fui pesquisar de novo onde eu tinha capturado essa pergunta, aí eu descobri que tava faltando. Ainda bem que eu sempre pulo 3 linhas. Organização, viu? Deu certo. Como eu não copiei tudo, eu só vou... Qualquer coisa, vocês Pensar tiram que o print da tela aí, galerinha. Eu já copiei, já. Já? Pode passar? Se os outros não estiverem copiando, pode. Sim, pode. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Professora, daí a gente copia o enredo da 5 de novo? Ou pode colocar só 5, risco, e marcar? Isso, pode ser. Tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem um outro esqueminha aqui para a gente observar. Aqui a gente tem esse esquema aqui, ó. Nova divisão internacional do trabalho. Então, esse país B aqui, ele está mandando para esse país A produtos primários, produtos industrializados, e existe uma circulação de juros, royalties e lucros entre esses países, tá bom? E é marcado pelo período de globalização. Esse país A está mandando para esse país B produtos industrializados, em geral com tecnologia superior ao B, capitais, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos e tecnologia. Então, esse aqui fornece coisas mais especializadas e melhores, certo? Aí a pergunta é a seguinte: as letras A e B, na representação esquemática da nova divisão internacional do trabalho, poderiam ser substituídas, respectivamente, por... Metrópoles e colônias? Depois eu volto aqui. Lembra que eu mostrei lá naquele esqueminha lá em cima e falei que a gente estava vendo a resposta? Sim. O país A, olha aqui, o país A, ele manda produtos industrializados. E aqui, ó, tá marcado pela globalização. Não, metrópole e colônia já ficou para trás há muito tempo. Entendi. É atual isso aqui.
E Atual. esse país B aqui, ó, ele já manda produto industrializado. Então, aqui eu tenho país desenvolvido E subdesenvolvido. desenvolvido e industrializado. Porque ele já... Então é a B? Exatamente. Como que é? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar rapidão a resposta aqui. Países Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados. Olha a felicidade do coleguinha que acertou a questão. Países. Deixa eu vou colocar aqui embaixo. Subdesenvolvidos. Não, industrializados, né? Industrializados. Já está lá no período da globalização, já é a DIT atual. Já terminei. Professora, eu perdi alguma coisa? Oi? Tudo. Pergunta se perdeu alguma coisa. Se perdeu alguma coisa? Perdeu. Muita coisa. Muita coisa. Nós já estamos terminando. Perdeu Olha só, eu vou estar disponibilizando essa aula lá no YouTube, tá bom? Professora, Oi. No canal da senhora? Isso. professora, Assim que terminar a aula, eu mando. Pode falar. eu acho que eu copiei os negócios de desenvolvido, as letras fora de ordem, mas eu marquei subdesenvolvidos, países desenvolvidos, subdesenvolvidos industrializados. Tá Tem ótimo, problema? não tem problema. Não tem problema, não. O importante é você acertar a pergunta. Tá? A ordem não altera os fatores, né? É isso aí que é a regrinha da matemática? Também tem essa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A soma. Ai, ai. Vamos para 7? Bora. Por divisão internacional do trabalho. DIT, entende-se. O que é a DIT? Né? Basicamente é isso que ele está perguntando aqui. Produção de tudo que um país necessita para seu desenvolvimento e industrialização? Não. Organização dos países subdesenvolvidos ao mundo globalizado sem perdas econômicas? Acho que também não. Autonomia entre os países exportadores de matérias-primas e os exportadores de produtos industrializados? Será? Eu acho que é essa. Mas acho que é. Especialização dos países na produção de determinadas mercadorias destinadas ao mercado internacional? Não. Em que as metrópoles sempre levam vantagens em relação às colônias. Então é essa. Esse. Então, qual que é a resposta? A, D. D. D É de sempre o maior. a maior de todas. Ô, Jesus. Mais detalhada. A mais detalhada. Já vou apagando a minha aqui logo, depois eu copio. Qualquer coisa também, vocês podem ir tirando print da tela. Se estiver no celular mesmo, vocês tiram o print. Vou tirar print aqui, então. Não É tira. melhor. Tem como tirar print no computador? Tem, mas eu não sei como. Fica Depois do você sabe. F12, tem uma teclinha aqui, PRTSC. Você clica nela, só que, sinceramente, eu não sei para onde que ela vai. Tá. Eu sei como é que você acha ela, mas se tirar o print. Ela vai para as pastas de foto. Então Aham, eu tirei esses dias, foi para lá, e depois você pega, salva no sei lá onde, e aí aparece lá para você. então tá bom. Então descobrimos. Pesquisa no YouTube que fala melhor lá. Então tá Tá bom. bom, obrigada. Só estou copiando aqui, não estou perdendo tempo, não. Vou passar. Pode passar. Estou só terminando aqui, só não. Essa foi a Ué, última, acabou? professora. Era a última. Essa é a última, não é? São 7 questões. Isso. Deixa eu Vou aproveitar, vou copiando um pouco aí, Vídeo. Deixa eu só pausar aqui. Aula. Parabéns para todos, tá? Pela participação. Só fica aí quietinho. Só